Então, a participação dos leigos no mundo sacerdotal de Cristo. 901. Consagrados a Cristo e ungidos pelo Espírito Santo, os leigos são admiravelmente chamados e munidos para que neles se produzam sempre mais abundantes os frutos do Espírito. Informações importantes nesse número do Catecismo. Primeiro, consagrados a Cristo. Então não somos consagrados a mais ninguém, consagrados a Cristo. Ungidos pelo Espírito Santo. Veja, a ação do Espírito Santo na nossa vida nos dá a condição de filhos de Deus, participantes do corpo de Cristo, essa é a realidade do batismo. Nos livra do pecado original, dá-nos a condição de participarmos da vida de Deus, inseridos no corpo de Cristo, configurados a Cristo e recebendo uma missão, que é a missão de levar essa mensagem de salvação pelo mundo inteiro. É importante que eu faça isso. Então, ungidos pelo Espírito Santo, para nos tornarmos filhos através do Filho, participantes da natureza divina, incorporados a Cristo, ou seja, inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, e com essa missão importante. Então, isso por ação do Espírito Santo. Assim sendo, todos os fiéis batizados se tornam ou foram admiravelmente chamados e munidos, quer dizer, preparados e ali já com tudo que é adequado a uma missão importante, então já tem em si abundantes os frutos do Espírito Santo por ação do próprio Espírito Santo. Assim, todas as suas obras, preces, iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e convém que você assinale no seu catecismo, o meu está assinalado, se praticados no Espírito, não é de qualquer jeito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportados, se tornam o quê? Então, tudo isso que foi citado pelo catecismo, na sua vida, se há de fato uma prática no Espírito Santo, tudo isso se torna, na verdade, você que vai se tornar pela prática dessa vida de comunhão com Deus, porque é importante que aconteça isso, hóstia espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, todos os fiéis que vivem segundo o Espírito Santo de Deus se torna hóstia viva, hóstia espiritual, agradável a Deus por Jesus Cristo. Porque cada um é chamado a se oferecer para o bem de todos. 1 Pedro 2:5. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. Cristo fez de sua vida uma oblação. Quando eu recebo Cristo eucaristicamente falando, eu também me faço Eucaristia. Então eu devo agir na mesma condição de Cristo. Então, me tornando essa hóstia, piedosamente falando, oferecida ao Pai. Assim também os leigos, como adoradores, agindo santamente em toda parte, consagram a Deus o próprio mundo. Então, você próprio consagrado, consagra também o próprio mundo. Não é diferente. Veja quanta riqueza. Já pensou você vivendo dignamente a sua condição de fiel, vivendo o seu batismo? E é isso que eu peço ao discipulado. O discipulado é composto pelo MDJ e o MDA. O MDA é o movimento discipulado adulto e o MDJ é o movimento discipulado jovem. Então, MDJ e MDA, na verdade, são o discipulado, a forma concreta para se viver, ou então desejo de se viver concretamente o batismo. Colocar em prática aquilo que se recebeu de Deus, na potência do Espírito Santo, para ajudar na transformação do mundo. Então, o mundo precisa
de Deus. Se tiverem as qualidades exigidas, os leigos podem ser admitidos de maneira estável aos ministérios de leitores e de acólitos. Onde a necessidade da igreja o aconselhar, podem também os leigos, na falta de ministros, mesmo não sendo leitores ou acólitos, suprir alguns de seus ofícios, a saber, exercer o ministério da palavra. Muito importante que você saiba disso. Se há num determinado local, numa determinada comunidade, necessidade por não haver um diácono ou um padre, o leigo pode exercer o ministério da palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra, realizar a celebração da palavra, presidir as orações litúrgicas, numa celebração, por exemplo, da palavra, administrar o batismo. Um leigo pode administrar o batismo. Eu posso dizer a você que até um pagão pode administrar o batismo. Numa hora de extrema necessidade. Por exemplo, alguém está para morrer e é pagão. E a única pessoa que está ali ao lado dessa pessoa é um outro pagão. Mas se aquele pagão se preocupa com a salvação e tem a mesma intenção da igreja, ele pode, utilizando de água, naquela hora batizar o outro. Interessante isso, é importante saber disso. No momento, repito, de uma extrema necessidade, onde só existem ali dois pagãos, o que batiza e o outro a ser batizado. Um tem que ser batizado pelo outro. Então veja, o outro está tão preocupado com a salvação daquele que vai morrer, que mesmo sendo pagão, pode realizar o batismo. Por quê? Porque a salvação é o objetivo maior de toda a criação de Deus. Nós fomos criados para ser salvos. Então, numa hora de extrema necessidade, um pagão pode ajudar na salvação do outro. Então, isso é bom que se diga. Então, todo fiel batizado, no caso de necessidade, pode sim realizar batismo. Distribuir a Sagrada Comunhão, na celebração da palavra, tem o ministro. O ministro da comunhão eucarística pode dar a comunhão eucarística, né, naquela celebração. Agora, o que não pode fazer é dar comunhão a si mesmo. Dá a comunhão para o ministro e recebe de outro ministro também a comunhão, de acordo com as prescrições do direito. Então, isso é importante. Pega o direito canônico, procure lá direitos e deveres dos fiéis. Você tem direitos e você tem deveres. Cumpra isso, faça a sua parte. Eu tenho certeza que conhecendo, aprendendo, você vai se tornar melhor. Um melhor católico, um melhor cristão, um melhor fiel.